Já deixa o like aqui e se inscreve. Como é que vocês foram recebidos aqui enquanto igreja aqui na Irlanda? Isso é um ponto muito interessante. Já me perguntaram isso. Se vem um britânico para cá, querer trazer uma bandeira protestante, ele é rapidinho rechaçado. Não vai ser bem visto. Não vai ser bem visto. Porque, na verdade, eles entendem que ele está trazendo a bandeira do Reino Unido, da coroa, dos imperialistas. Nós, brasileiros, primeiro, somos, graças a Deus, um povo que são bem acolhidos entre os irlandeses, né? Então, eu não tive nenhuma dificuldade. Enfim, o que envolve... Assim, eu tive alguma dificuldade em termos de espaço para conseguir alugar uma sala ou outra, porque quando pensa em igreja, aí a maior parte dos centros de recreação ou dos community centers aqui na Irlanda pertencem às igrejas católicas. Então, quando você diz que é uma igreja batista, né, eles não sabem que é brasileira, porque a gente fala por e-mail, não consegue falar por telefone, então eles não sabem, né, o que é, de fato. Mas a maior parte dos profissionais, né, que eu tive que, de alguma maneira, ter um contato, seja contador, advogado, agente de banco, landlord, tudo, sempre muito curiosos. Porque eles têm alguma dificuldade para entender, porque eles não estão acostumados com isso, não faz parte da cultura deles, mas eles são curiosos para saber, nossa, o que vocês estão fazendo? Né? O que esses brasileiros estão fazendo? E ver que é diferente do movimento que eles viram, ou que eles viam, né? Do que foi feito até aqui então, e que não... foi como eu falei para você, essa questão é uma questão muito mais política. Porque quando nós brasileiros chegamos, há mais aceitação. Né? Até a gente tem alguns irlandeses que participam dos nossos cultos e a gente percebe que não há resistência da parte deles. Por quê? É uma igreja brasileira, não é uma igreja britânica, não é uma igreja inglesa. Mas pro irlandês chegar lá, normalmente alguém traz, né? Um marido, esposa, alguma coisa assim. Mas a gente tem um senhor que ele não é casado com ninguém, ele vai sozinho. Não sei como ele ficou sabendo da nossa igreja. Mas ele vai lá e ele tá todo domingo. Ele é um senhor, ele até usa máscara. Ele fica lá com o radinho dele ouvindo. E ele tava todo domingo. Ele não conhece nenhum brasileiro. Ele disse que uma vez ele foi ao cinema. Ele contou uma vez para mim, eu falei, como é que você descobriu? Ele falou que foi uma vez assistir um filme e viu um movimento e perguntou o que era e falaram que era uma igreja. E aí, naquele dia, ele perguntou para algum dos irmãos que estavam lá, falaram o horário do culto para ele. No domingo seguinte, ele foi. E assim ele tem estado até todo domingo. Mas a maior parte dos irlandeses que vão com... a maioria são esposos, né? Maridos com as suas esposas que estão lá. E como é que faz para integrar lá? Tem essa tradução simultânea? A gente tem... Isso é um desafio ainda em termos missionários para a gente. A gente tem desenvolvido algumas coisas para integrá-los mais. A gente tem tradução simultânea no culto, hoje nos 2 cultos, então todo aquele que tem algum colega que não fala português e quiser levá-lo, pode levar. Chegando ali na recepção, só pedir. Nós temos os radinhos, onde eles podem acompanhar o culto inteiro ouvindo no inglês. Hoje nós temos um GC, que são os nossos grupos. Temos um em inglês, que acontece toda quarta-feira, 6h30, no Starbucks, ali na George Ski, onde tudo começou. E também estamos começando essa semana um dos cursos que a gente tem, que é o primeiro curso em inglês também, o Start. Nosso projeto é ter um culto em inglês. A gente só não tem culto em inglês ainda porque dificuldade com espaço. Eu não posso transformar nenhum dos 2 cultos em inglês por conta do público ainda. Vai mudar o nome para Little Lake? Então, existe um projeto da Lagoinha que é o Lake Church. Lake Church. Little Lake, não vão conseguir entender, então ficou Lake Church mesmo. Sim, mas as pessoas vão e estão abertas, né? Eu acho que isso que é o que importa, né? Sim, estão muito abertas. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem essa força amistosa, né? Isso é muito positivo pra gente, eu acho. E por isso que muitos brasileiros hoje estão conseguindo... Muitas igrejas brasileiras estão tendo sucesso no exterior. Né? Justamente, eu acho que por esse ambiente alegre, amistoso. Nós somos um povo que agrega. As pessoas gostam. Os gringos gostam de sentar com a gente para conversar, gostam da nossa alegria, gostam da nossa comida. Não, eu acho que eles gostam de saber, assim, por que você saiu do Brasil, que é quente, para vir para cá, para a Irlanda, que é frio? Eu acho que é a principal dúvida, né? Todos eles perguntam isso. Acho que é porque eles não vivem lá para aguentar. Não, mas aí quando
conta mais essa coisa do cinema. Você falou assim, bom, não tô achando lugar aqui para fazer os cultos e tal, para trazer a igreja. Aí você liga pro cinema e fala assim, olha, eu tenho aqui uma igreja, e aí você tem que se explicar quem vocês são e tal, que são do Brasil. E aí o cinema fala, não, beleza, pode vir aqui domingo de manhã, a gente tem esse horário. Mais ou menos assim. Na verdade foi uma negociação que começou com uns 3 meses, mais ou menos, antes da gente começar. É interessante, um ponto interessante, que os cinemas, a maior parte dos cinemas da Irlanda, são administrados por grupos que não são irlandeses. Sim. Com exceção daquele que fica ali na O'Connell, esqueci o nome dele. Ali é o Savoy. É o Savoy. O Savoy é o único que não é, e foi o único que não nos respondeu. Agora os demais... É meio ruim, viu? Eu fui lá. Não, depois eu descobri que a sala era pequena. É, muito pequeno. Aí eu falei até com a moça, falei, mas você podia ter respondido meu e-mail falando, né, que a sala não comportava o que a gente queria, mas deixar a gente no silêncio, né, no vácuo, enfim. Mas os dois grupos principais, né, que é o Cine Road e o Odeon, eles são britânicos. Na verdade, eu não sei se eles são britânicos, mas a gente trata tudo com Londres. Eu acho que o Cine World é britânico. O Cine Road que é onde a gente faz. O Odeon, não sei. Aí, o que acontece? Quando a gente começou, antes de começar em outubro, iníciozinho de outubro, eu tava caçando lugar para fazer culto. Lá da Inglaterra, eu tava procurando coisas aqui na Irlanda. E aí, mandei e-mail para inúmeros hotéis para ver salas. O The Spencer Hotel foi o único que respondeu a gente de uma forma muito rápida, um preço legal, a gente fechou lá. Fizemos os 3 primeiros cultos lá, deu tudo certo. Fechamos 7 meses, 8 meses lá. Na verdade, foi 4 meses para renovar depois para mais 4. Ficamos fazendo os cultos durante 2023 todos lá e foi crescendo. Quando chegou em junho, eu vi que a gente precisava de um espaço maior e não caberia nesse hotel. E aí foi quando eu comecei a pesquisar outros lugares. E cinema foi a primeira coisa. Então, eu fui entrar em contato com todos os cinemas. Sim. E aí eu tive uma resposta tanto do Odeon quanto do Cine Road. Aí o Cine Road, para mim, era melhor pela localização. Sim, pertinho de tudo. Ali eu chamo aquela área de Little Brasil, né? Aquela área ali é o Little Brasil de Dublin. Porque... se você chegar ali falando português, você tá tranquilo. Não, ali só tem brasileiro. Então, ali era a nossa prioridade por isso. O Odeon já ficava numa outra ponta da cidade, que era ali no The Point. E aí eu fui lá visitar. Aí quando eu chego lá, gostei muito da sala, novinha. Só que eles me informaram que 2 igrejas já reuniam lá. Aí foi quando eu vou pro Cine World, que eu acho que era mais barato, uma área mais acessível para os brasileiros. E aí, antes de fechar, a gente fez algumas visitas técnicas, né? Fui conhecer as salas que estavam nos ofertando, fomos ver algumas questões técnicas. E aí entendemos que, de fato, tudo estava nos empurrando para lá. Então, fechamos com eles. Aí, fechamos no final de julho, em meados de julho, para começar os cultos lá no primeiro domingo de setembro. Foi todo um processo, né? O Marlon acompanhou um pouco esse processo, ele sabe que foi... a gente usava um projetorzinho, uma tela, de repente a gente está no telão. Sim. Né? E no cinema, o que a gente tem para usar é mídia. Então a gente, de uma semana para outra, a gente saiu disso aqui e foi para um negócio gigante, né? E tem que produzir todo o material que vai lá para a tela, as letras das músicas, né? A gente tem, obviamente, hoje tem programas que facilitam muito, enfim, a igreja desenvolveu muito ao redor do mundo, né? Então a gente tem muita coisa boa hoje que já vem quase que pronto, ou então que a gente tem que desenvolver de alguma forma, mas existe, né, um programa que você consegue jogar o fundo, organizar o fundo ali e a letra, ou ele pega de site, ou você pega o texto do site, coloca e organiza ali, o que é melhor, porque às vezes o site ele vem com algumas coisas a mais, e que no meio da música ali você percebe que você tem que cortar. Então, geralmente o pessoal que cuida da projeção, eles organizam assim. Então, o cinema surgiu dessa forma, assim. A gente entrou em contato, uma resposta boa, veio de Londres, obviamente, a resposta. Sim. A gente sentiu algumas resistências na equipe, quando a gente foi fazer a visita técnica, mas... Não vai dar certo. Botando vários empecilhos, dificuldades, mas é aquela coisa, entre o operacional de Dublin e o comercial da Inglaterra, o comercial sempre pressionou o operacional a funcionar e cumprir com o contrato que foi firmado. Então, hoje a gente tem um ótimo relacionamento, graças a Deus, com o cinema. A gente tá ali, fez 1 ano, né? E a gente usava uma sala menor. Quando vocês foram lá, a gente já estava na IMAX, né? Mas a gente usava uma sala que ficava logo ali no 2º andar.
uma sala que comportava 200 pessoas. E no primeiro domingo já lotou. Hoje em dia são quantas pessoas ali? Hoje, a sala que a gente está comporta 400 pessoas. A gente tem tido por culto lá uma média aí que hoje já está acima de 350. Nossa. Já faz 2 meses que não dá menos de 350. Como é que foi para conseguir chegar em tanta gente assim? Felipe, eu não sei. Eu não tenho explicação. Também, isso para mim é uma das maiores surpresas e alegrias, sabe? Eu falo para todo mundo que eu, minha esposa, minha família, a gente está vivendo, né, os melhores dias da nossa vida. A gente nunca esperou, nem nos nossos planos. Por mais que você colocasse assim, sabe? Quando você faz aquele sonho, que é o conto de fada, a gente não conseguiria construir algo do jeito. Porque a nossa perspectiva era em 2 anos, talvez, a gente tá ali com 200, 250, máximo 300 pessoas. E assim, foi acontecendo. As pessoas foram conhecendo a igreja. Eu sei que Lagoinha é um nome conhecido, né? É um ministério grande no Brasil, que hoje está espalhado no mundo inteiro, as pessoas conhecem. Mas o nome não segura as pessoas, né? A gente sabe disso. Pode atrair gente para visitar, mas o fato das pessoas quererem ficar é porque de fato tem alguma coisa especial ali dentro. Que não sou eu, não somos nós, né? Não tem nada a ver com a gente, mas é o que Deus está fazendo. É muito testemunho, muita história de transformação, de gente que deixou, você sabe, né? Tem gente que sai do Brasil, vem aqui para Irlanda, descobre coisas que não descobriu no Brasil e só conseguiu encontrar em Jesus o refúgio para se livrar de algumas práticas que desenvolveu aqui, algumas coisas, acharam sentido, famílias que estavam mal, gente estava divorciando, que conseguiu ter casamento restaurado, casamento. Só esse ano acho que foram 4 ou 5 casamentos que eu já fiz. O pessoal já se conhece ali na igreja. Na verdade, tem muita gente que já vem conhecida. Você sabe, né? Que também força as pessoas a morar junto, né? Sim. Então, muita gente que chega nessa situação e fala, não, pastor, eu entendi que é pra gente casar, e casa, e tem acontecido, as pessoas estão casando. Tá sendo muito bonito, assim, ver a vida das pessoas ganharem sentido. Eu acho que isso, talvez a igreja tenha cooperado muito com isso, assim, de dar sentido. Não fala a igreja, né? A igreja, ela na verdade vai demonstrar o caminho, que é Jesus. E a partir daí as pessoas acham sentido para a vida delas, acham propósito, acham tudo. E elas acabam entendendo que a Irlanda, na verdade, foi um lugar que Deus proveu para elas encontrarem Jesus, encontrarem sentido. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.